Muito bom. Amados, deixa eu contar para vocês, quero relembrá-los de uma coisa muito importante. Ele, o Senhor Jesus, ele designou algumas pessoas para serem seus apóstolos, outros para serem seus profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres do seu povo, com a finalidade de preparar o seu povo, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vejam só, eu tenho esse texto aqui para vocês e eu tenho o desejo de pedir que todos leiamos juntos, porque ele é o coração daquilo que nós vamos aprender hoje. Aquilo que Deus tem para nos contar tem tudo a ver com essa passagem preciosa e seus propósitos. De onde que nós estamos vindo? Nós estamos vindo do conhecimento do seguinte fato: Deus, para criar uma igreja gloriosa, a igreja que você quer ser parte dela, uma igreja que traga glória ao Senhor, uma igreja que seja sal da terra e luz do mundo, primeiro de tudo, Ele tem que reformar o coração dos participantes dessa igreja. Uma igreja, como eu descrevi, gloriosa, maravilhosa, ela não surge externamente. Vamos fazer um templo maravilhoso, vamos pintar essas paredes de dourado, vamos trocar essas portas, vamos fazer uma reforma nessa coisa aqui que está entrando goteira, vamos melhorar. Isto não é o que melhora a igreja. Inicialmente, Deus quer trazer os corações a uma posição de entendermos que nós não somos, não caminhamos, não sentimos, não falamos e não agimos de uma forma digna do seu nome, e portanto temos que buscar dele a graça que nos faça pessoas completamente humildes, pessoas muito amáveis e dóceis uns com os outros, pessoas que dão suporte para o irmão que está em necessidade, e pessoas pacientes, e pessoas que, mais do que tudo, desejam de coração lutar pela unidade do Espírito, que o Espírito faz pela paz. São lutadores pela paz. Vejam só, às vezes nós somos assim, existem dias que nós estamos assim, mas ele está falando de algo muito superior, está falando de um ser, de uma pessoa que vive assim continuamente. Eu não preciso pedir para ninguém levantar a mão, porque as pessoas sinceras que estão aqui não levantariam a mão se eu perguntasse: você é assim o tempo todo? Mas eu não sou assim o tempo todo. Então esse é o grande convite, a graça que o Senhor nos faz, para que nós o busquemos e sejamos, sempre que o Senhor nos chamar a atenção, dizer: filho, aqui você faltou com a paciência para com a tua esposa. Filho, aqui você não deu o suporte necessário para o teu filho. Filho, aqui você não foi amável, você falou a verdade, mas você falou sem amor. E falar sem amor é crueldade, não é assim. Então o Espírito de Deus está nessa batalha. Existe um comentarista que eu gosto muito e diz assim: não existe nada em toda a palavra em que Deus coloca tanta insistência quanto nessa abertura do capítulo 4 aos Efésios. Ele quer mudar a nossa essência. Ele quer fazer com que nós sejamos muito parecidos com Jesus. E isto não depende de nós fazermos um curso bem-sucedido, ganharmos um diploma, como ser paciente, 99 lições de como atingir um coração amável e assim por diante. Não é assim. Nós estamos falando de algo que é um milagre que Deus faz na minha vida e na sua vida, à medida que nós caminhamos juntamente com Ele. Isso nós vimos no início do capítulo. Existe, então, uma verdade que se segue a esta.
ele diz assim, olha, a igreja do Senhor Jesus, ela é muito semelhante a um corpo humano, um corpo vivo. E o corpo é uma unidade, mas ele é composto de peças que nós chamamos de células, ou de órgãos, ou de membros, ou de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema nervoso e assim por diante, que são completamente diferentes uns dos outros. Mas na medida que todos eles funcionam bem, funcionam em harmonia, o corpo de Cristo fica mais forte, ele cresce, aquelas verdades que nós vamos ler mais uma vez aqui, e nós deixamos de ser como que criancinhas tolas, levadas daqui para ali, por qualquer tolice que nós ouçamos. Anos atrás, um pastor amigo meu, ele veio assim tão frustrado, porque tinha uma ovelhinha na sua igreja, que ele a levou para Cristo, e além disso, era uma família que apresentou muitas necessidades de ordem social, econômica, material, chamem como vocês quiserem. Ele compareceu sempre lá, ele sempre fez o seu melhor. Dizia para mim, Nery, eu tenho uma consciência perante o Senhor, que pela graça dele, eu fui um bom pastor na vida da sua ovelha. E sabe o que aconteceu? Não, ela sumiu. Durante um certo tempo ela desapareceu. E um dia que eu fui visitar, não estava, outro dia não estava, outro dia, e um dia, por alguma razão que eu não lembro como foi, ele falou, eu tenho certeza que hoje vou encontrá-la. E foi, e encontrou a família reunida, sendo discipulado por 2 pessoas de testemunha de Jeová. Ensinando exatamente o oposto, ensinando que o Espírito Santo não existe, o que não é Deus, ensinando que Jesus não é o único Salvador. Todas essas heresias que esse grupo religioso, que essa seita ensina. E ele estava tão triste, tão frustrado, e esse é um melhor exemplo que eu consigo me lembrar agora, de pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. Pouco importa que foi tão ajudada, que recebeu tantas bênçãos, que não existe em nós esta pega, não existe em nós esta fidelidade natural. Qualquer coisa leva embora o vento. Quem oferece mais? Esta é a volubilidade do coração humano, que só pode ser corrigida, só pode ser tratada quando? Ele nos conta aqui, quando estas pessoas estão tomadas desse sentimento que eu sou um membro de um corpo de Cristo. A minha importância não é por aquilo que eu sou, a minha importância é por ser parte do corpo de Cristo. Entenderam bem o que eu falei aqui? Eu sou uma pessoa importante, e Deus diz, sim, você é uma pessoa importante, você é meu filho amado, não porque eu sou quem eu sou, não porque eu tenho tal ou tal dom do Espírito Santo, já vou voltar nesse assunto para os irmãos, mas por causa do papel que eu faço no corpo de Cristo. Isto é muito mais importante do que a minha importância individual. Tendo dito isto, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu pensei que poderia fazer diferente, mas eu preciso colocar como que parênteses no nosso desenvolver da parte prática da carta aos Efésios e falar sobre um assunto que tem sido motivo de muita tristeza, tem sido motivo de muita divisão, tem sido motivo de muita briga, tem sido motivo de muita separação de grupos evangélicos. E esse assunto é o assunto que nós conhecemos como os dons espirituais. Deixa eu dizer para você, porque eu creio do meu coração que todas essas coisas, todas essas dificuldades, divergências que esse assunto gera, porque eu creio que essas divergências são movidas por Satanás. Porque o Senhor vai nos ensinar, vai deixar claro para cada um de nós o seguinte: se nós percebermos esta realidade, se permitirmos que Ele nos convença da realidade, que nós somos membros especialmente dotados do seu corpo, e nos unimos uns aos outros com a finalidade de aprendermos com aquilo que o Senhor nos ensina, a igreja se torna algo imbatível.
ela cumpre aquilo que Jesus diz, que as portas do inferno não vão aguentar a igreja, não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja se torna aquilo que Deus tinha em mente quando Ele enviou Jesus para fundar a sua igreja. Percebe? Então, Satanás, percebendo essa minha interpretação dos fatos, percebendo que há algo que vai ser tão desfavorável para o reino das trevas, vai se tornar uma igreja poderosa, onde Deus se manifesta com seus grandes sinais e milagres, onde Deus transforma corações, onde Deus ganha outras vidas para si. O inimigo criou alguma forma, ou algumas formas, de nos tornar como que incompatíveis uns com os outros, de forma que ninguém sabe direito como montar a arma, como montar o fuzil, que seria, em última análise, aquela arma que Deus nos dá para nós alvejarmos as forças do inimigo. Entende? Imagina uma coisa, eu não tenho nenhuma intimidade com arma. A última arma que eu tive na mão era um estilingue. E nunca matei passarinho nenhum, porque a pontaria era muito ruim. E assim por diante. Agora imagine uma situação, você tem uma arma nas suas mãos, 3, 4 pessoas, e o inimigo está chegando, tá? Então agora, está aqui, eu, Renato, Jonas, Carlinhos e Alberto, e nós pulamos em cima da arma e vamos lá. Não, tem que abrir aqui primeiro. Não. Abrir assim não, vai quebrar a arma. E eu tiro a mão para não quebrar a arma, e já está a hora de colocar a bala. Não, a bala não é agora. E você está pondo a bala no lugar errado. Se nós não conseguimos chegar a uma conclusão sobre como montar essa arma, o inimigo vai chegar, a arma poderosa está na nossa mão, ineficiente, desmontada, e o inimigo vai passar por cima de nós. Isso é o que tem acontecido com relação, desde o princípio da história da igreja, o inimigo tem levantado essas tais divergências. Irmãos, divergências sempre existirão. Nós temos cabeças diferentes, mas a base não pode mudar. Não pode haver nenhuma disputa sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz, e ela é a base. É hora de nós dizermos para nós mesmos, gente, é disso que nós estamos precisando. A palavra do Senhor nos conta que Ele deixou um grupo dotado de dons espirituais para serem como que técnicos, coaches do rebanho, para levá-los ao conhecimento da palavra. Então está na hora de que o povo de Deus chegue e diz assim, esse homem é pastor sobre a minha vida, eu vou dar ouvidos a ele, de Bíblia aberta na mão, como os bereanos faziam, mas eu vou dar ouvidos até prova em contrário. E é o que o Senhor nos conta, Ele deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres, para treinar o povo, para ensinar o povo, para que o povo pratique as obras que são devidas no reino de Deus. Isso inclui evangelizar, isso inclui fazer boas obras, isso inclui ajudar o pobre e o necessitado, isso inclui dar aulas para que a palavra do Senhor seja conhecida e nós podemos obedecê-lo. Isso inclui tudo que Deus diz respeito à nossa existência aqui na terra. Agora, esta unidade de pensamento, ela é dirigida e ela é orientada não a partir do povo. Deus precisa dar ao pastor, mestre, a palavra que alimente o povo, e precisa dar ao pastor um povo que creia na palavra pregada sem muita contestação. Porque existem pessoas que têm o seu esporte favorito é contestar. Você começa a contestar muito, acontece igual aquele time de futebol americano que eu contei a história deles uma vez aqui. Quantos lembram dos Green Bay Packers? Não precisa ter medo que eu não vou passar o slide, passei não faz muito tempo e vai ser muito chato repetir slides aqui. Mas aconteceu essa história, um timaço, gente de primeira categoria, já fazia um tempo grande que não ganhavam nada, sempre lanterninha do torneio. Até que veio um técnico novo e olhou aquele time de $1 milhão, cada jogador famoso, mas não tinha unidade, não existia acordo, cada um jogava por si, não existia direção. Primeira frase desse técnico, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quem manda aqui sou eu.
Não é uma frase muito politicamente correta. Eu não vou dizer isso com o pastor que manda, que sou eu, porque eu sou o primeiro servo, eu não sou o primeiro mandão. Não é verdade? Mas alguém tem que mandar, alguém tem que dar a ordem, alguém tem que dizer, gente, isto é assim. E ter a humildade de manter um coração aberto, porque conforme nós vimos no outro domingo, o Espírito está em todo e age por meio de todos. Então bem pode ser, como acontece semanalmente comigo, que alguma ovelhinha vai e liga, pastor, mas aqui você falou uma coisa assim, é verdade, irmão. Nós todos temos essa facilidade de cometer engano, mas a base não pode ser, não é algo que está sendo oferecida para que nós a contestemos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não se contesta o que a palavra do Senhor diz. Anos atrás, outro pastor conhecido meu diz assim, puxa, Nery, sabe que eu comecei a pregar sobre o dom do Espírito, e um casal muito querido, fundador da minha igreja, chegou para mim, olha pastor, se você continuar com isso aí, nós vamos embora da igreja. Falei, como que eu me encontro? Você continua a pregar, deixa que ir embora da igreja, porque você está comprometendo a palavra do Senhor, porque tem um casal que quer ir embora da igreja, que você está pregando a palavra do Senhor, e era sobre um desses assuntos difíceis e espinhosos pelos quais nós vamos passar sem que ninguém tenha que ir embora da igreja, sem que ninguém tenha que ficar horrorizado. Então nós queremos produzir uma união ao redor da palavra do Senhor, ao redor daquilo que o Senhor nos ensina. De forma que o irmão que veio daquela linha mais quadradinha, mais sorveteriana que possa existir, mais frio, gelado, ele olha e fala, uau, eu não aprendi certo, porque a palavra diz diferente. A palavra nos fala sobre a existência de certos dons e certas coisas que eu aprendi que não existem mais. E o irmão que veio lá do outro extremo doutrinário, que veio de linhas avivadas e etc., ele vai olhar para a palavra pregada e falar, eu entendo que a palavra está dizendo diferente do que aquilo que eu aprendi. Só assim vai existir um equilíbrio que nos permita montar a arma corretamente. Não existe outra possibilidade, irmãos. É muito mais provável, e eu estou evocando glórias ao nosso Deus, porque só Ele é capaz de fazer com que nós nos entendamos nesse assunto. Muitos preferem ficar com suas posições, ou se sentem mais seguros na sua zona de proteção, de conforto. Não era assim que o meu pastor me ensinava, era assim, negando o fato de que o Espírito de Deus está vivo e hoje a realidade que nós precisamos viver está diante dos nossos olhos. E Ele precisa renovar o seu povo, renovar a sua fé a partir da sua palavra, que não muda nunca. Então eu quero me comprometer com vocês. Eu acho que eu tenho guardado no meu bolsinho aqui, algumas coisas que eu não tenho resposta para elas. Eu acho que são coisas difíceis, estou aberto a correções de opinião e etc. Mas nós temos que montar esta arma e montarmos juntos. De outra maneira, o inimigo prevalece sobre a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele deu essas armas para que nós combatamos as hostes do inferno. Não existem outras armas. A palavra do Senhor nos conta que depois nós vamos ler esse texto outra vez. O assunto dos dons espirituais, para aqueles de vocês que gostam, de vez em quando o irmão ainda aqui faz anotação, ele se encontra mais extensamente explicado nessas 4 passagens. Vejam só, Romanos capítulo 3 a 8, estão aqui 6 versículos. Efésios 4, de 11 a 16, estão aqui mais 6 versículos. Pedro 4, 10 e 11, 2 versículos. Mas onde esta mensagem realmente floresce, e ela aparece com grandes detalhes, mais do que em qualquer outra mensagem, são nesses 3 grandes capítulos, 12, 13 e 14, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. São ensinos provenientes de erros, ensinos provenientes de opiniões erradas, são ensinos provenientes de dureza de coração,
sem doutrina, dureza de coração sem doutrina leva à morte. São fruto de entusiasmo sem base na palavra de Deus. Tudo isso nós vemos com grande clareza quando nós aprendemos, estudamos essas duas cartas, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas nós não vamos fazer isto, nós vamos particularizar aquilo que nós vamos aprender sobre dons espirituais, que está esse ensino concentrado nesses 3 capítulos. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar para estudar esses 3 capítulos, não deverá ser muito tempo, porque o meu interesse é que nós voltemos para Efésios e voltemos logo. Mas eu quero provê-los, eu já os provi, de uma coisa que se chama paráfrase, um texto estudado de 5 versões bíblicas. 5 versões, eu posso dizer o nome para vocês, depois a nova versão internacional, é a versão de King James, é a versão do Amplified Bible, é a versão da mensagem de Eugene Peterson, e tem mais uma que eu já vou lembrar para vocês qual é. Então, debruçando-me sobre essas 5, que eu creio que são as traduções que mais me confortam, de onde eu mais aprendo, tantas traduções diferentes existem, eu produzi um comentário, uma paráfrase, uma análise, uma explicação de versículo por versículo, da melhor forma que eu poderia fazer para servi-los de todo o meu coração. E eu tenho muita esperança de que o Senhor vai nos abençoar. E nós vamos sair com uma metralhadora muito bem montada. Tá bem? Abram os seus celulares, por favor. Vejam aí se você recebeu uma mensagem do pastor Nery. Deve ter recebido. Marlene não, Jane não, Pimentinha. Recebeu, Pimentinha? Eita, sabia que você recebia. Alguém mais não recebeu? Respondam para mim, por favor, vai. Fala, sim, pastor Nery. Não, pastor Nery. Dá um sinal de vida. Obrigado, Gerson. Recebeu? Obrigado, Leila. O que mais? Recebeu? Todos receberam? Que bom. Obrigado, Elaine. Todos... Eu mandei 2 vezes. Sim. A Nilde, eu preciso matricular você. Paulinho recebeu? Tá ótimo. Então, Paulinho... Nilde, então você vai fazer uma coisa. Você vai ficar com o meu telefone e vai seguir aí. É claro que você prefere do Paulo, não o meu. Então. Vejam só. Todos estão com a Bíblia aberta? A mensagem? Todos estão com ela aberta? É um trecho longo. Nós vamos usar o bom senso que o Senhor nos dá para interrompermos quando tivermos que interromper. Porque o meu objetivo é ir naquilo que há de mais profundo, que é 1 Coríntios capítulo 12, e não é versos 13 e 14, é todo o capítulo 12, todo o 13 e todo o 14. Mas podem ficar calminhos que nós vamos fazer tudo isso hoje. Tá bem? Todos se localizaram bem? Muito bem, muito obrigado. E agora eu vou ler com vocês, se tem a sua Bíblia aberta aí na mão, olha que coisa boa. Agora, onde é minha caneta? Quando ele fala eu, quem é esse eu que está falando? 1 Coríntios. Apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? Um servo do Senhor, é um apóstolo do Senhor Jesus, é um enviado do Senhor Jesus às nações às quais ele pregou. Agora, quem de fato está dando essa mensagem? É o apóstolo Paulo? O que você crê que está dando? Quem você crê que está dando a mensagem? Deus, o Espírito Santo, que usa homens divinamente inspirados para proclamar a sua mensagem. Tá bem? Todos bem? Sim, pastor Nery. Obrigado, irmãos, a sua participação. Aí vai. Agora, eu quero falar sobre as várias maneiras que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. Esse é um assunto complexo e frequentemente mal entendido, mas eu quero que vocês sejam bem informados
quero que vocês entendam bem. 2000 anos atrás, isso já era complexo, era mal compreendido, era causa de briga, era causa de divisão e etc. Só o Espírito Santo de Deus é que foi capaz de preservar a igreja, e só o Espírito Santo de Deus é que é capaz de preservar esta igreja. Esta é a nossa confiança. Lembram-se de como vocês eram quando não conheciam a Deus? Viviam sendo enganados, levados de um falso Deus para outro, sem nunca saber o que estavam fazendo. Agindo dessa maneira, só porque os outros também faziam. Maria vai com as outras, numa boa linguagem de rua brasileira. Bem, na nova vida com Cristo, as coisas são diferentes. Deus quer que usemos nossa inteligência, Ele quer que entendamos as coisas tão bem quanto possamos. Por exemplo, usando sua cabeça, você bem sabem que o Espírito Santo nunca levaria alguém a dizer que Jesus seja amaldiçoado, ou Jesus é anátema. Essa é a palavra anátema, quer dizer maldito. E ninguém pode confessar, dizendo sinceramente, Jesus é o meu Senhor, sem que o Espírito Santo o esteja guiando. Pastor, aqui está fácil de enganar Deus. Alguém pode tranquilamente dizer, Jesus é o meu Senhor, Jesus é Senhor. É fácil falar essas palavras, é fácil articular essas palavras, e eu não preciso do Espírito Santo para falá-las, eu posso enganar todo mundo dizendo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. A palavra do Senhor nos conta no Salmo número 1, que o ímpio, ele não permanece na congregação dos justos. Mais cedo ou mais tarde, o rabo do lobo aparece, ou o pé do lobo, ou o focinho do lobo aparece por debaixo da lã de ovelha que ele está se cobrindo com ela. Não há possibilidade. Muitos falam, Senhor, Senhor. E mesmo que cruzem por todo o itinerário da vida, um dia eles vão se ver cara a cara com o Senhor, e quando eles virem que é sério essa história, já vai ser tarde demais. E eles vão, Senhor, 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 vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, vocês não fazem o que nunca fizeram o que eu vos mando, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, não é um bom investimento querer parecer cristão. É o melhor dos investimentos ser um cristão verdadeiro. E poder dizer com toda sinceridade, Jesus é o meu Senhor. Capacitados a fazê-lo pelo próprio Espírito Santo. Tá certo? Então nós vamos seguir. Existem vários tipos de dons espirituais. Primeira vez que aparece a palavra. Mas saibam disso, é o mesmo Espírito Santo que os distribui. Usando esses dons, servimos a Deus de múltiplas maneiras. Mas o mesmo Deus é quem dá origem a todos estes serviços. Existem várias maneiras de Deus operar com seu poder, mas é sempre Ele quem o faz. Em resumo, o Espírito Santo se manifesta visando o bem de toda a igreja. Repitam comigo. O Espírito Santo se manifesta visando o bem de toda a igreja. Leiam mais. Seja através dos dons que Ele dá aos crentes, ou dos serviços que os permite exercer, ou por suas diversas operações no meio do povo. Vejam Deus. O Senhor não tem nenhuma estima por exaltação de qualquer que seja a pessoa. O Senhor não está querendo, não, mas Paulo foi exaltado, o rei Davi foi exaltado. O Senhor não poderia dar menos importância à exaltação do homem do que Ele diz na sua palavra. Não existe esse objetivo. E no que diz respeito às obras de Deus e às coisas gloriosas que Ele quer fazer através do seu povo, usando as suas armas, usando os dons espirituais, é da mesma maneira. Não existe nenhuma glória a ser dada pelo homem. Ele enfatizou 3 vezes. Os dons vêm do Espírito Santo, as operações vêm do Espírito Santo, o poder vem do Espírito Santo, tudo vem dele. Em resumo, é Ele quem se manifesta através dos dons que Ele dá ao seu povo, e muito embora alguma pessoa possa ter sido usado e ter se tornado visível na execução de uma certa obra de Deus, a glória não é para ela, a glória é para o Rei.
Amados, aqui já nós começamos com uma tremenda divergência entre pessoas. Porque lá no fundo, a carne humana quer o quê? Glórias, aplausos, beijinhos e apertos de mão. E exaltação. E o que o Senhor está nos lembrando de uma forma muito radical é: saia do trono, rapaz. O trono pertence a mim. É só isso que nós temos que saber para começar bem essa carreira. Não é infrequente, não foi durante a minha formação, pessoas se tornarem assim tão agrandadas aos olhos dos outros, que se tornaram como que polos de oração. Vamos lá na casa da irmãzinha, tal, aquela irmã poderosa, que ela ora e Deus responde. Eu falei, espera um pouquinho, mas eu pensava que todos podem orar e Deus responder. Mas era um movimento maciço em direção à casa dessa pessoa, porque ela era quem Deus ouvia. Irmãos, não creiam nisso. Em nome de Jesus, existe um mediador entre Deus e os homens. E se você está tão fraquinho, tão débil na sua fé, que você não consegue nem orar, você já se encontrou assim, eu já me encontrei assim algumas vezes, só existe uma forma de restauração, e essa forma é clamando ao Senhor graça, para que Ele nos restaure. Não permita que o teu coração se incline em direção a uma outra pessoa, que se arroga como sendo a representante ou representante de Deus na face da terra. Isto não existe, isto nunca existiu. Nas páginas do Novo Testamento, toda a glória é do Senhor. Os seus obreiros, os seus membros do corpo, eles não são. Quem somos nós? É Paulo escrevendo sobre ele. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Nós não somos nada, nós somos cooperadores de Cristo. E o homem tem uma tremenda inclinação de focalizar em certas pessoas. E vocês usem esta verdade que eu estou proferindo a partir do versículo que acabamos de ler, para você permitir que o Espírito de Deus sonde o seu coração. Onde é que está a tua confiança? Nós falamos bastante sobre isso. É o terceiro ponto daquela questão da luta pela unidade da igreja. Não confie no homem. Não confie. Maldito é o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço. Então, amados, é mais uma advertência. Porque homens caem, homens tropeçam, homens fazem com que outros tropeçam, mas aquele que tem os olhos postos no Senhor Jesus será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca murcham. Salmo número 1 e Jeremias capítulo 17. Será que a igreja pode dizer amém a essa verdade, amados? Oh, irmãos, o objetivo final é que nós não sejamos como geleia, como essas criancinhas tolas que são levadas no tapa por ventos enganadores de doutrina. E aqui está o começo da nossa história. Pois bem, o Espírito Santo dá a uma pessoa uma palavra, uma mensagem, um conselho, etc., cheia de sabedoria. A outra pessoa, o mesmo Espírito Santo dá uma palavra cheia de profundo conhecimento. O próprio Espírito Santo enriquece com fé a uma pessoa, enquanto que a outra pessoa, ele dá o poder de curar um doente. O Espírito Santo dá a uma pessoa o poder de realizar um milagre. Para outra pessoa, ele dá o dom de profetizar, isto é, de anunciar a palavra de Deus ou de prever aquilo que Deus fará. Para outra pessoa, o Espírito Santo dá a habilidade de perceber a diferença entre os dons dados por ele daqueles que não têm nada a ver com ele. Para uma pessoa, ele dá a habilidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que é falado nessas línguas. Mas entendam isso. É o mesmo Espírito Santo que faz tudo isso. Ele dá diferentes dons para cada pessoa conforme ele mesmo deseja. Ele faz conforme ele deseja. Ele escolhe Marta para dar um dom, ele escolhe Marlene para dar um dom, ele escolhe Gerson para dar um dom. Ele faz porque ele é Deus. Ele é soberano, ele sabe, ele tem as suas razões.
Ah, eu queria tanto ter o mesmo dom que o Renato tem. Não olhe para o Renato, olhe para Jesus. Olha para ele no sentido de como ele é dedicado no exercício do seu dom. Eu quero ser dedicado como ele. Essa é a boa imitação. Mas quanto a você querer ser um Renato na vida, não queira. E nem um Jonas, nem nada. Nós somos pessoas com uma identidade totalmente diferente um do outro. Uma coisa maravilhosa que Deus faz, excede a minha capacidade de pensar. Impressões digitais, cada uma tem a sua. Sabia que não existe duas pessoas com duas impressões digitais iguais? Você não acha uma coisa maravilhosa isso? É fantástico. É fantástico. Não existe. É como um lembrete de Deus dizendo assim: eu amo cada um de vocês. Eu acho lindo cada dedão que eu faço, as curvinhas lá e etc. Eu me deleito, me alegro nas curvinhas do teu dedão. Isso é o que transparece dessa criação tão absurdamente maravilhosa que o Senhor fez. E voltem no versículo 7 outra vez. O que Ele faz, eu dei aqui uma primeira descrição, uma leva de dons espirituais. O que Ele faz é isso, visando o bem da sua igreja, visando a saúde da sua igreja, visando o crescimento da sua igreja, visando a vitória contra Satanás da sua igreja. Percebe? Não tem nada a ver com o enaltecimento da pessoa. Algumas pessoas, eu me orgulho muito da minha humildade. Essa frase é uma frase meio estranha, não é verdade? Não, existem várias formas que o homem busca a exaltação própria, que elas têm que, primeiro no coração do próprio homem. Hoje à noite nós, quando gostamos de aplausos demais, de focos de luzes, de microfones, etc., os pastores estão sob a mira de Satanás nesse sentido. É pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, como o pastor João Alves Feitosa dizia sempre no começo, ele orava: Senhor Jesus, esconda este homem por detrás da tua cruz. Essa era a fala dele. Eu achava muito interessante. Falei, esse cara nem quer ser visto. Eu nem sei se era convertido. Dizia assim, puxa, mas é uma saidinha assim, para receber um aplauso, para receber uma comenda da congregação, não faria muito mal. Mas faz mal. Faz mal porque é a síndrome de Lúcifer. O momento que o servo mais dedicado do Senhor, mais abençoado do Senhor, ele perde essa visão e ele quer subir para receber glórias. Ele está esboçando o mesmo sentimento de Lúcifer, esse que subiu, que quis subir às alturas e foi abatido por Deus, e o seu nome hoje é Satanás, condenado a passar toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre, com todos os seus demônios, que são 1/3 da população de anjos celestiais. Vejam, não é difícil cair nisso. Não é, existe uma tendência do homem a cair. Alguns caem porque ao falar demais, alguns caem pelo seu silêncio, alguns caem. Todos temos certas formas de manobrar esta questão para de alguma forma sobrar alguma forma de glória para nós. Eu falo minha opinião, ninguém me ouve. Esse tipo de coisa não cola. Isto é soberba disfarçada de humildade. O que eu falo aqui tem que ser a última palavra. Meus irmãos, misericórdia. Todos nós erramos tanto em palavras, tropeçamos em tantas coisas, e o Senhor nos conta: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. É aquele que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Vamos aprender isso, irmãos. Vamos abraçar isso como sendo o leme da nossa vida. Nós vivemos, repetindo essa frase, ela vai aparecer mais adiante, que eu achei ótima, eu já adiantei. Vamos lembrar que a nossa importância não está em ser quem eu sou, mas de participar do corpo daquele que me chamou. É isso mesmo, de participar do corpo daquele que nos chamou. Eu tenho esta glória, Deus me deu. Isso me lembra, eu nunca fui bom de futebol, e quem jogou futebol comigo já morreu, quase todo mundo, etc. Mas eu lembro de uma vez que nós fomos jogar, e eu estava lá no banco da reserva, o mais improvável, e o técnico veio para mim com a camisa, isso do primeiro time, que a gente tinha jogado sábado de manhã, então tinha
o jogo do segundo time e do primeiro time. Eu não tinha nem jogado no segundo time. Então eu estava lá sentado, falei, bom, fica aqui servindo água para o povo, né? Tomando água, tomando refrigerante, uma coisa assim. E o técnico chega para mim, José, está aqui a camisa, vai lá e joga. Uau! Eu era um perna de pau. Por alguma razão, que eu não entendi até hoje, ele me deu a camisa do primeiro time. Eu não passei a ser melhor, não era nem o dono da bola. Eu não passei a ser importante por causa das minhas habilidades futebolísticas. Mas naquele momento eu me sentia igual o Rei Pelé, com aquela camisa, lá no meio daquele campo, correndo e gritando, e passa a bola, etc. e tal. A camisa era o sinal de honra. Eu pertenço a esse time. Essa é uma pálida ilustração daquilo que nós somos. Já viram pessoas que dizem assim, não contem comigo mais para nada. Nessa igreja aqui, ninguém reconhece o que eu faço. Amados, para quem é que nós estamos fazendo? Para quem é? De quem é que nós queremos receber aplauso e glória? Não, nós temos que olhar para dentro de nós profundamente e vermos, antes de começarmos a reconhecer sobre a definição dessas maravilhas que Deus dá, é dom de palavra de sabedoria, é dom de palavra de conhecimento, é dom de fé, uma fé acima do que a fé que o Senhor dá para nutrir o seu rebanho. Ele dá uma visão de fé daquele que vai adiante do povo e que leva o povo por caminhos nunca dantes percorridos. Ele dá a outra pessoa o poder de curar um doente. A impressão que eu tenho, amados, muito forte, é que o Senhor, Ele já tem designados os seus dons. Ele só está esperando que o nosso coração busque graça para que Ele comece a manifestar os atos que provêm desses dons. Entenderam bem o que eu falei? Está tudo marcado. Você tem tal dom, você tem tal dom, eu tenho tal dom. Mas eu não vejo acontecer nada disso. Vamos olhar para os fundamentos. Esse técnico do Green Bay Packers, eu não disse a segunda frase dele, eu disse a primeira. Quem manda aqui sou eu. E a segunda frase foi, diante daquele time de milhões de dólares, de craques que estavam sendo só derrotados porque não havia acordo entre eles, ele tira da sua valise uma bola de futebol. Eles chamam de bola, mas não é bola, todo mundo sabe do que eu estou fazendo, é uma bola de futebol americano. E diz assim, nós vamos começar da primeira lição. Isto aqui é uma bola de futebol. E ele começou de uma forma assim, de uma em uma, as lições que esse time terminou vice-campeão daquele ano. Esse time foi campeão de um número de anos seguidos. Se tornou o time, até onde eu sei, que mais campeonatos seguidos ganhou. E o nome desse técnico era Vince Lombardi, que é o nome do troféu da Associação Americana de Futebol, hoje em dia. Fizeram história. Da onde começaram? Do nada. Ele começou... Alguém pode dizer, você está querendo humilhar esses jogadores? O amor próprio de cada um, onde que vai existir? O problema do homem e o problema da igreja não é falta de amor próprio, tanto quanto é excesso de amor próprio. Ele cruzou na minha frente sem pedir licença. Hoje, o que é? Pastel, bolinho, seja o que for lá. Não? Hã? Bolinho da Zoila, bolinho de mandioca, né? Recheado de queijo, eu conheço essa coisa. Hã? E vai chegando como se fosse um dominador. Ali, eu quero 50, mas não posso te vender 50. Aconteceu esse fenômeno algum tempo atrás. Mas se eu vender 50, a igreja vai ficar assim, eu tenho dinheiro, estou pagando com o meu dinheiro, não é teu dinheiro, eu estou aqui e você me deu sim. Não pode. Nós estamos lá fora no mundo, muitas vezes sendo pisoteados, amarrotados, humilhados. Nós somos imigrantes, a maioria de nós são pessoas de baixa renda,
Quando nós entramos na igreja, nós fazemos o mesmo mecanismo, se nós estamos vivendo na carne, se passa conosco o mesmo mecanismo do homem que só sofre derrotas em casa, entra na sua casa, bate na mulher, bate nas crianças, dá pontapé na televisão, chuta o cachorro, ele vai desforrar em pessoas que se amam. E a igreja tem sido este saco de pancada nas mãos de algumas pessoas. É horrível, isso é doença da alma. Por isso que se você voltar atrás, lá em Efésios 4:1, ele fala, sejam completamente humildes, sejam completamente mansos ou amáveis, sejam pacientes, deem suporte um ao outro. Eu chamei isso dessa reforma interior, sem a qual não é possível. Deus já designou, filho, você tem um dom reservado por mim, dado pelo meu Espírito, de palavra de sabedoria. Falou, Senhor, mas eu abro a boca, só falo besteira, não sai uma palavra de sabedoria. Você peça ao Senhor que sonde o teu coração, porque se você estiver andando na arrogância, ao invés de humildade, sendo uma pessoa grossa, ao invés de ser amável, sendo uma pessoa impaciente, ao invés de paciente, buscando os seus próprios interesses, ao invés de dar suporte a quem necessita, o teu dom não funciona. Está trancado a 7 chaves. O Senhor está esperando que você busquemos graça para sermos esses soldados de Cristo, a quem Ele pode entregar uma boa arma que possa lutar contra as hostes do inimigo. Você daria uma arma na mão de uma criança? Do menino pequeno? Não, eu acho que a comparação é justa e é correta para o fim proposto. Nós não vamos dar, ou a chave do carro, a criança tem que estar preparada, verdade ou não? Ela tem que ter alguma maturidade, alguma destreza, ela tem que ter alguma, e se os crentes no Senhor Jesus não buscarem esta destreza, nas 4 coisas que o Senhor nos disse, eu vou repetir para vocês, buscando graça para sermos continuamente humildes, amáveis, pacientes e dando suporte para o povo que está em sofrimento, você pode se lamentar pelo tempo que você vai perder sem que o seu dom se torne uma realidade na sua vida, porque ele não vai se tornar. Você está se comportando como uma criança sem destreza, como uma criança que vai se tornar perigosa com um dom na mão. E aí tem um outro capítulo que Paulo vai abordar mais na frente, daqueles que começam a fingir que têm certos dons. Horrível, horrível, horrível. Tipo assim, não me submeto ao Senhor, não vou fazer a vontade do Senhor. Eu quero o dom, eu quero. O Senhor diz assim, você tem, mas você não pode usar. Diz assim, não posso usar? Então eu vou fingir que eu tenho. Horrível. Essa é uma realidade no meio do povo evangélico, amados. Pessoas levando outras para o buraco. E sempre existem seguidores de pessoas, de enganadores, lobos enganadores como esse, porque falta o conhecimento da palavra do Senhor. Eu creio que meu tempo se esgotou. Eu creio que se esgotou. Nós seguimos, você tem aí traduzido até o versículo do capítulo 14, até o versículo, lá no fim, Junias, até o versículo 25. Eu devo mais 23 versículos traduzidos para vocês, vou enviá-los durante a semana. Faça bom uso da palavra, o melhor uso que você pode fazer é lê-la, é meditar nela. Mas às vezes não entendo. Amados, Deus deu essa graça de tornar a palavra muito facilitada. Agora nós precisamos passar para o espanhol, meus queridos. Mas vai chegar. Esse é o meu projeto para a semana e nós vamos ter isso, se Deus quiser, antes da quarta-feira. Deus os abençoe e muito obrigado pela atenção à palavra do Senhor. Amém.